Êxodo capítulo 33. Louvado seja Deus. Orando esses dias, buscando a presença do Senhor para trazer uma mensagem para essa nossa ceia, para a primeira ceia do ano. Eu tenho uma chegância grande a olhar as passagens de Moisés. Porque a gente tem algo em comum, eu e ele. Né? A gente é pesaroso para falar. Mas o Senhor transforma as coisas. E eu estava me lembrando desta passagem no capítulo 33, que envolve algo que vai afunilar para o que nós vamos fazer hoje aqui, que é a ceia do Senhor. E um pouquinho antes eu vou narrando para que você entenda o contexto dessa passagem e entenda aonde a gente vai chegar. Em Êxodo capítulo 31, 32, por aí, o povo de Deus está acampado. Né? E eles montam suas barracas, suas tendas, e Moisés sobe ao monte para receber os mandamentos, as ordenanças, tudo aquilo que Deus tinha preparado para aquele povo. Tudo aquilo que ele preparou ali, canaliza e afunila para Cristo. E Moisés já estava há algum tempo lá no monte, recebendo todas essas orientações. Capítulo 31, capítulo 32. Moisés está lá, recebendo tudo aquilo que Deus tinha para com ele, para com aquele povo, as ordenanças e tal. E no capítulo 32, tem uma passagem que mostra que o povo de Israel, logo no comecinho ali, capítulo 32, versículo 1 em diante, eu vou narrando, depois você quiser fazer um devocional em casa, aquilo que eu tenho sempre dito, se na tua semana você tiver um tempo para destinar, veja a mensagem lá, né? Eu até preciso dar uma renovada no meu guarda-roupa, porque eu estava vendo as minhas mensagens lá, parece que eu estou com a mesma roupa sempre, não parece que é a mesma mensagem. Quem olha lá, fala, acho que é aquela mesma que eu já ouvi. Né? Eu achei que fala para a pessoa comprar umas camisas diferentes. E ali o povo está reunido e começa a pensar assim, entre eles, a Bíblia narra isso. Moisés não vai voltar mais. Está demorando demais Moisés para voltar. E nós precisamos de alguma coisa para a gente adorar. Nós vamos fazer alguma coisa. E aí a Bíblia diz que, logo no comecinho, eles chegam para Arão e falam isso. Moisés, aquele tal de Moisés, tem umas versões que falam assim até, aquele cidadão lá que nos tirou lá dele, não vai voltar mais. Então a gente precisa de algo para a gente adorar. Então vamos fazer alguma coisa para a gente adorar. E Arão, é interessante, Arão, irmão de Moisés e sacerdote, a Bíblia não narra. Se a Bíblia não narra é porque não aconteceu. Em nenhum momento ele tenta argumentar com o povo. Como uma coisa assim, olha, vocês, vamos esperar um pouco mais. Espera aí, ele foi lá, ele vai voltar. Deus está falando com ele. Alguma coisa nesse sentido não. A Bíblia narra que Arão falou, então vamos pegar ouro aí, vamos pegar ouro de todo mundo aí, cada um dá uma corrente, cada um dá uma pulseira, um negócio, e a gente derrete aí e vê o que vai sair. Em nenhum momento o sacerdote, irmão de Moisés, tentou argumentar com o povo. Em nenhum momento. E eles fazem o bezerro de ouro. Só que, no mesmo instante que eles derretem isso e se forma um bezerro de ouro, Deus já está falando com Moisés lá no monte.
Deus já está falando com Moisés, ó, o teu povo acabou de se corromper. O teu povo acabou de montar um motivo de adoração para eles. Acabaram de fazer uma estátua, uma imagem. Então você volte lá e aí mostra a revolta de Deus com o povo, né? Falando, ó, esse povo que eu tirei de lá, estão se voltando contra mim. Moisés, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos acabar com esse povo todo e eu vou montar, eu vou fazer um povo novo para você. E Moisés fala, não, Senhor, mas o Senhor tirou eles de lá e o Senhor é conhecido em toda a terra hoje como Deus que tirou os seus filhos de lá do deserto. Não é? E aí o que acontece? Moisés, ele volta para o arraial. Pode se sentar, irmão. Pode se sentar. Pode se sentar. E Moisés volta para o arraial. Tem um fato interessante, que Moisés está com Josué. Josué estava sempre com Moisés, não lá no monte, mas estava próximo, aguardando a volta de Moisés. Quando eles se encontram, eles estão voltando para o arraial, Josué fala para Moisés assim, olha, nós estamos escutando um alarido de guerra lá no nosso arraial. Josué quis dar uma amenizada na coisa. Ó, Moisés, estamos escutando lá um negócio de guerra lá. Aí Moisés vai firme em cima dele. Ele fala, isso não é guerra, não. Isso não é alarido de guerra, não. Isso não é nem de vitorioso, nem de derrotado. Eles estão cantando lá para aquela imagem. Eles estão cantando para aquela imagem lá. Eu já sei, Deus já falou comigo. E Moisés chega lá, furioso, quebra aquele motivo de adoração, conversa com Arão. Ali naquele dia, muitas pessoas morreram porque a ira do Senhor se levantou para aquele lugar, pelaquela situação. Mas isso eu estou dando uma introdução porque isso proporcionou, não que isso foi uma coisa boa para proporcionar outra, não. O povo não poderia ter feito aquilo, mas fez. Né? Mas proporcionou um dos maiores encontros que a Bíblia relata. Ou quem sabe, até aquele momento na história bíblica, não se tinha notícia do que aconteceu ali. Porque Moisés chega diante do Senhor, no capítulo 33, e começa a buscar a presença de Deus. Começa a falar com Deus da seguinte forma, Senhor, se o Senhor vai destruir este povo, veja o ponto que o líder Moisés chega. Se o Senhor vai destruir este povo, risca meu nome do teu livro. Risca meu nome dali também. E Moisés argumenta com Deus de uma forma, como até então na palavra, até naquele momento histórico, você não vê. E depois essa interação, você vai ver mais lá com Jesus, com Deus, se fazendo carne, mas assim, tanto que a Bíblia fala em Deuteronômio que não existiu nenhum profeta igual a Moisés em Israel que Deus tratasse face a face. E Deus fala com ele. Eu trato com Moisés, com meu amigo, face a face, com meu servo, face a face. E Moisés se relaciona com Deus através dessa condição, desse caos. Porque, na verdade, o que o povo fez foi um caos. Não deram nem tempo, não. Já vamos adorar aqui, vamos começar a cantar para essa imagem aí. Então Deus deixa claro que determinadas coisas ele reprova. E falou para o povo, isso aí não está certo. E Moisés então pega e começa a conversar com Deus, e começa a buscar a presença de Deus. E ele faz um pedido para Deus que nunca ninguém fez. Ele fala, Senhor, em primeiro lugar, se o Senhor não for conosco, porque Deus fala para ele, olha, eu vou enviar um anjo adiante de vocês, e vocês vão com esse anjo aí. Aí Moisés fala assim, Senhor, não nos faça sair daqui se o Senhor não for conosco.
Nós vamos ficar parados aqui. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui, Senhor. Não nos faça sair dessa posição. Se nós sairmos, o Senhor tem que ir conosco. E Deus fala, Moisés, para você se acalmar, eu vou com vocês. Mas Moisés não ficou contente com aquela resposta. Muitas vezes o nosso relacionamento com Deus se contenta com poucas coisas, ou com algumas coisas. Mas Moisés podia ter falado assim, bom, Senhor, então se o Senhor falou que vai com a gente, acabou nossos problemas. Nós vamos embora. Vamos junto com o Senhor. Mas Moisés não se contentou com isso. E Moisés falou, Senhor, eu quero te pedir uma coisa. Eu quero ver a tua glória, Senhor. Já que o Senhor me chama de amigo, me chama daquele que está... Eu quero ver a tua glória. Eu quero sentir a tua presença, Senhor. Então Deus fala para ele, a minha face, a minha glória de frente, nem homem pode ver porque vai morrer. Porque existe um bate-pronto entre a glória de Deus com a gente, que é o pecado. E aí Deus fala com ele, mas eu vou passar na fenda, você fica na fenda, eu vou tapar os teus olhos, eu vou passar e você vai ver algo da minha presença. E Deus faz isso com Moisés. E Moisés vê isso. E Moisés entende, compreende isso. E Moisés busca, através de uma situação que teoricamente, biblicamente, é totalmente errada, de uma atitude do povo, daquela situação surge um relacionamento de Moisés com Deus que nunca havia acontecido antes. Nunca havia acontecido antes. E aí eu começo a entender que Deus, na sua condição maior, na condição que proporcionou para nós em Cristo, era justamente essa, nos reconciliar com Ele, para que nós pudéssemos ter acesso a Ele, ter acesso à presença de Deus, ter acesso e a busca constante disso vai fazer com que a nossa vida seja transformada, a gente consiga entender o plano de Deus, buscar a presença de Deus, buscar a face do Senhor e contemplar a glória do Senhor. Então Deus fala isso com Moisés e Moisés deixa isso escrito como uma grande circunstância da vida dele. Aí nós vamos dizer assim, Moisés não entrou na terra prometida, não entrou. Moisés errou um pouquinho antes. Errou. Mas, de tudo que ele fez, nada se achou falta dele, porque ele tinha um relacionamento pessoal com Deus. Ele, independente do povo, Moisés, tinha um relacionamento pessoal com Deus. Moisés buscava a presença de Deus, a face de Deus. Então eles deixavam lá um lugar específico para que Deus falasse com eles, e quando ele ia lá para aquela tenda, a nuvem, a glória do Senhor descia sobre aquele lugar. E o povo ficava só esperando ver o que Moisés ia trazer. Tanto que a Bíblia narra que quando Moisés falava isso, ele vinha com um pano sobre o rosto por causa da glória do Senhor refletida na vida dele. E depois, lá no Novo Testamento, a gente entende por quê. Porque ele ficava para que o povo não visse que a glória ia se desvanecendo. Ou seja, que sinal é esse? De que a gente só busca uma vez e está alimentado para sempre? A gente só busca Deus uma hora, um dia, outro, no outro Deus não está aqui comigo. Não, ali eu vou ali, mas ali Deus não está. Mas tá bom, não. Isso demonstra que nós precisamos processar e progredir na nossa interação com Deus, através do Espírito Santo. E hoje, lá naquela época, eles não tinham esse acesso. Ou ficava lá longe. Hoje, através de Cristo, através do Espírito Santo, nós temos o quê? Nós temos um livre acesso a Deus. Através de Jesus. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus está pronto a isso. E aí você vê que no decorrer da palavra de Deus, você vai vendo exemplos de que Deus vai mostrando para aqueles homens que ele foi levantando que a essência deles era o contato com Deus.
que a essência deles era a busca por Deus, era a busca pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, pelo que era certo diante de Deus. Quando Moisés morre e Josué assume, qual é a primeira palavra que Deus fala para ele? Ele vai num lugar e Deus fala com ele: ó, Josué, eu vou ser com você como eu fui com Moisés. Eu vou te proteger, eu vou te amparar, você vai fazer algo. Você não pode tirar o foco da palavra. Você não pode se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Medita na minha palavra de dia e de noite. Me conheça através do... E ele tinha aqueles livros escritos por Moisés, mais nada. Mas medite nisso. Me busque em todo o tempo. Porque eu estarei com você todo o tempo. Eu não vou te desamparar. Deus fala isso para Josué. E Josué enfrenta batalhas, como a gente sabe, Jericó, derrota em Ai e toma a terra prometida. E Deus vai formatando essa comunhão, porque esta comunhão, ela vai redundar para nós em Cristo Jesus. Ela vai mostrar para nós que antes nós não tínhamos acesso algum. Nós não teríamos possibilidade alguma de chegar diante de Deus. Alguma. Veja que o próprio Moisés não pode ver Deus face a face. Não pode ver, contemplar. Deus falou para ele: quem vê isso vai morrer. Mas ele viu a manifestação de Deus passando por ele. Josué foi aquele que foi lá e adentrou e conquistou. Depois a gente vai começar a observar que os reis de Israel, em especial Davi, era um homem que a Bíblia diz segundo o coração de Deus. Por quê? Leia os Salmos. Leia os Salmos de Davi, que são as orações de Davi, os cânticos de Davi. Você vai entender que esse homem tinha o quê? Um acesso a Deus, ele contemplava a Deus, porque buscava a presença de Deus. Salmo 119, o mais comprido da Bíblia, fala aquilo que Deus está falando para Josué lá atrás. Olha, medita na minha lei, medita na minha palavra, me estude, porque o contato nosso, o nosso conhecimento de Deus vem através do que ele disse. E o que ele disse é a palavra dele, não é outro livro. Livros de estudos são bem-vindos, mas a essência de Deus é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada. Ela é que nos traz a presença de Deus. Isso nos possibilitou, isso nos deu acesso em Cristo, porque Deus entende que não porque Ele, ouça isso, não porque Ele precise da nossa presença, como alguns dizem aí. Não que Deus precise da nossa presença. É o contrário, nós é que precisamos dele. Nós é que precisamos chegar a ele. Nós é que precisamos entender Deus, buscar a presença do Senhor, buscar a face de Deus, contemplar as grandezas de Deus, as maravilhas que o Senhor tem a revelar para nós. Mas isso é uma busca. Eu estava conversando com a Shirley um pouco antes aqui. A gente orou um pouco aqui quando viemos, eram umas 5, daí até a gente comentou assim, que a gente veio, começamos a orar, daí ela disse para mim: nós precisamos orar mais. Verdade. Nós precisamos buscar mais. Verdade. Quanto tempo a gente gasta na frente de uma televisão? Quanto tempo a gente gasta com outras coisas que a gente poderia... Não digo que você não faça isso, mas a gente poderia destinar um tempo maior para buscar as coisas de Deus, buscar a presença de Deus. Por isso Jesus fala conosco na oração que Ele nos ensina. Né? Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, lá, dobra o teu joelho e ore, busque o Senhor ali naquele lugar que Deus vai te responder ali. O Espírito Santo está aberto a todos nós, não é só o pastor, ao obreiro, ao diácono, aquele A, B, C ou D, aos preferidos de Deus. Isso não existe. Deus, através do Espírito Santo, nos contempla a possibilidade de buscarmos a sua presença. Isso traz cura espiritual. Isso traz cura da alma.
Isso traz refrigério da nossa alma, porque aonde o Deus Todo-Poderoso entra, aonde Jesus age, a vida se transforma. O mal sai, a aflição sai, a depressão cai por terra, porque a depressão é doença da alma, das nossas ansiedades. E Jesus fala, vem, lance sobre mim as tuas ansiedades, lance sobre mim. Jesus diz isso na sua palavra. O que Jesus está retratando para nós? O mesmo contato que Moisés teve com Deus. O que Jesus importa para nós, o que Jesus entra em nós, o que Jesus fala para nós, façam como aconteceu lá atrás. Mateus capítulo 28, versículo 20, o último versículo de Mateus. Ele diz no 19, vão, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estarei com vocês, eis que estou, não é nem estou com vocês, até a consumação dos séculos, todos os dias. O que Jesus abre para nós com isso? Nós não conhecemos Jesus aqui face a face, nós não estávamos vivos na época que Jesus estava vivo. Nós o conheceremos na sua segunda vinda. No céu, quando ele vai arrebatar a igreja, nós vamos conhecer ele. Mas até então, não. Mas o contato, a presença, ela é necessária para a gente. Então, Jesus está falando aquilo que Deus, na mesma forma, falou lá atrás para o seu povo. Eu vou estar com vocês. Josué, eu não vou te desamparar. Não temas, prossiga, eu não vou te desamparar. Jesus está dizendo a mesma coisa para nós. Eu não vou desamparar vocês. Prossiga, vá na jornada, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a mensagem que Jesus deixa para aqueles que creem nele. Tanto os discípulos da época, como para nós, estamos aqui hoje 2020 anos depois. É a mesma mensagem. Chegue até mim, deposite em mim, ponha sobre mim o jugo. Diante do Senhor se torna tudo leve e fácil. Só que a gente precisa buscar isso. E quem sabe a gente está achando que a gente está sendo influenciado das coisas que Jesus tem que fazer, determinadas coisas do jeito que a gente quer. Mas a nossa posição é que é de buscar. A nossa posição, Moisés foi buscar um diálogo com Deus. Antes deles entrar na terra prometida, Moisés tentou conversar com Deus e falar com Deus acerca do que Deus já tinha dito para ele. Você não vai entrar na terra prometida. E quando ele viu uma oportunidade, ele tentou. Ele tinha esse cuidado, ele tinha essa possibilidade. Ele falou, Senhor, sobre aquele... será que não dá para ele entrar? E Deus falou assim para ele, eu já te falei, não toque mais nesse assunto comigo. Sabe? E Jesus está dizendo para nós que é para não se turbar o nosso coração, para a gente crer nele, para a gente entender esse amor que excedeu todas as coisas, depositar nele a nossa esperança, depositar nele a nossa vida e buscá-lo em todo o tempo, buscá-lo. A Bíblia diz lá, invocai o Senhor enquanto ele está perto. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o coração. Jeremias, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei grandes coisas que você não conhece. Jesus está dizendo a mesma coisa para nós. Jesus é a essência de Deus. O Espírito Santo é a essência de Deus em nós. Mas cabe a mim e a você. Por isso é que eu começo a entender que este memorial que nós fazemos, a ceia do Senhor, ela retrata isso porque Deus sabe que a gente vai esquecer dele. Jesus sabe que o mundo nos enebria, nos faz brilhar os nossos olhos. Então Jesus institui uma condição, porque é claro nisso, porque daí
vai lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, é o apóstolo Paulo que está falando à igreja. Paulo não estava na ceia. Paulo não estava na primeira ceia. Mas ele fala, porque eu recebi do Senhor, eu recebi o que também estou ensinando para vocês. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, veja a revelação que Cristo dá para Paulo. Na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, repartiu e, tendo dado graças, o partiu, distribuiu e falou: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes. O que fala ali? Em memória de mim. Eu já falei isso uma vez aqui. Tem casamentos, tem convites que as pessoas colocam lá o nome do pai, às vezes o nome da mãe, em memória. Por que coloca ali? Porque quer dizer assim, eu gostaria que não se esquecessem nesse momento daquela pessoa. Por que Jesus fala isso? Porque Jesus entende e sabe que muitas vezes para nós esse corpo, essa carne aqui, ela quer esquecer um pouquinho. Ela quer ficar um pouquinho longe. Então Jesus fala, todas as vezes que vocês comerem o pão, comam, isso é meu corpo, façam isto em memória de mim, ou seja, lembrem-se de mim. Não se esqueçam de mim. Esse é o memorial que a gente faz. E que eu já falei aqui, que está se perdendo nas igrejas. Às vezes destinam lá 2 minutinhos para esse momento aqui. E é o momento principal de tudo. É a hora não que a gente tem que fazer só isso, mas isso nos alerta. Por isso, ali no texto fala, examine-se, pois, o homem. Examine-se. E coma do pão e beba do cálice. Aí depois ele diz assim, semelhantemente depois de cear, ele tomou o quê? Tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, vocês vão anunciar a morte do Senhor até que ele venha. O que significa anunciar a morte do Senhor? É dizer, Deus restabeleceu contato comigo. Deus me uniu novamente com Ele em Cristo. Deus me possibilitou isso porque na morte de Jesus, o que aconteceu com o véu do templo foi rasgado de alto a baixo e todos nós tivemos o quê? Livre acesso à presença de Deus. Isso significa a morte de Cristo. Significa a nossa salvação, o nosso temor, o perdão dos nossos pecados, mas principalmente, isso é derivado da presença de Deus. Porque Deus diz que o salário do pecado é a morte. E Romanos 3,23 diz, todos pecaram e destituídos estão do quê? Da glória de Deus. Não tem mais, não tinha mais. Mas Cristo veio em carne, desfez tudo isso, a inimizade de Deus com o mundo foi desfeita na cruz do Calvário, e Cristo nos reagrupou como povo de Deus, para que nós pudéssemos ter novamente acesso a Ele. Cristo hoje está à destra do Pai, a Bíblia diz isso. É nosso advogado junto ao Pai. A Bíblia também fala isso. Então, quando a gente busca, quando a gente ministra uma ceia, é essa a condição para a nossa vida hoje. É entender que Cristo morreu, que hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus nos possibilita chegar à presença de Deus. A gente precisa viver isso. A vida cristã, ela precisa ser pautada na presença de Deus. Na presença do poder de Deus, na autoridade do Senhor sobre a nossa vida. Isso é conhecimento de Deus, isso é temor pela palavra de Deus. Deus está se revelando através da sua palavra, através de Cristo, o Espírito Santo usa, fala, busque, clame, e você vai achar.
Busque, clame, Deus vai se revelar, porque está escrito, não porque eu sou bom, porque você é bom, não, nós somos maus, mas por Cristo, Ele nos possibilita isso. Porque aquela inimizade que Ele teve com o povo lá, que Ele queria destruir tudo, se não fosse Cristo, talvez Ele fizesse isso com a gente também. Moisés se colocou ali como legislador e falou com Deus. Cristo na cruz disse, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Essa é a presença do Senhor em nós. Isso precisa ser cultivado pela igreja cristã, a igreja que conclama a Deus. Essa é a verdade que nós temos que possuir. A presença, veja lá atrás, veja o que Jesus diz, veja o que Paulo fala através da ceia, em memória, lembrem, falem, cantem salmos, falem entre vocês e mim, falem das minhas maravilhas, glorifiquem o nome do Senhor. No Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre aquelas 120 pessoas, eles começaram a falar em outras línguas. Aqueles que estavam vendo aquilo tudo, que eram lá de outras regiões, escutavam aqueles 120 falarem nas suas línguas, anunciando o quê? As grandezas de Deus. Foi isso, derramar de língua foi isso. O Pentecoste foi isso. Então, quando a gente recebe, quando a gente busca, Deus está pronto. Não porque Ele precisa da gente. Tem gente que fala isso aí. Deus precisa de você, você é o centro. Não, Deus não precisa da gente. Lembre-se que Deus já deixou só 8 pessoas. Lembre-se que Deus só deixou 8 pessoas nessa terra, quando mandou o dilúvio. Porque a terra estava devastada. Sodoma e Gomorra é um exemplo. E etc, e etc. Mas Cristo nos trouxe esse amor, essa essência de Deus, este amor de Deus que nos constrange. E nos diz, chega até mim. Cristo nos diz hoje, participe do meu corpo e do meu sangue. Que toda vez que fizerem isso, vocês estarão me anunciando. Amém? Feche os teus olhos um instante. Quero que os meus irmãos estejam aqui. Que a gente possa ministrar esse momento.